É isso aí, pessoal. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo bombástico. Eduardo Bolsonaro foi pego, pessoal. Intercept Brasil acaba de soltar uma notícia bombástica em que ele tinha acesso e estava com todo o dinheiro em que foi pego do Daniel Vorcaro, que foi negociado entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Assista essa notícia até o final, é muito importante. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer aqui dentro da plataforma. A família está em desespero porque mais informações acabam de ser vazadas e entregues para todos verem. Uma notícia importantíssima, né, que ontem a federal já estava querendo saber se ele teve acesso a esse dinheiro e agora vem essa informação bomba do Intercept. Agora bora pro conteúdo. É de agora que o portal The Intercept Brasil traz numa nova revelação, desta vez em relação a Eduardo Bolsonaro. O ex-deputado federal teria atuado como produtor executivo do filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, e tinha, segundo a reportagem, poder sobre o dinheiro destinado à obra. Documentos e mensagens na reportagem mostram que Eduardo Bolsonaro tinha envolvimento nas movimentações financeiras em relação ao filme. A gente vai trazer mais detalhes sobre o que a reportagem do Intercept traz ainda nessa edição. Mas já quero repercutir isso com Otávio e Joel, porque, bom, Otávio, ontem a gente viu o senador Flávio Bolsonaro dizendo que era apenas um filho buscando patrocínio para o filme do pai. Mas agora o Intercept revela um contrato assinado digitalmente pelo Eduardo Bolsonaro como produtor executivo, que tem ali como função, uma das funções mais importantes do filme, né? É a produção executiva, que é responsável por atrair também o dinheiro para financiar o filme, e mais do que isso, ele é março do ano passado, mesmo mês em que ele se licencia da Câmara dos Deputados nessa ida para os Estados Unidos. Você estava falando, Ricardo, estava procurando aqui o tweet que o Eduardo Bolsonaro fez para se defender dessas suspeitas, né, das suspeitas não, da informação dada pelo irmão dele de que o dinheiro do Vorcaro ia para um fundo nos Estados Unidos, que seria gerido pelo advogado do Eduardo Bolsonaro. Aí diz Eduardo Bolsonaro: não exerci qualquer posição de gestão ou emprego no fundo, apenas cedi meus direitos de imagem. Então, veja, Eduardo Bolsonaro está dizendo aqui que a única participação dele em relação ao fundo é ter cedido os direitos de imagem e que não exerceu qualquer posição de gestão ou emprego no fundo. Então, a reportagem de hoje do Intercept, vou até ver aqui quem é o repórter: Laís Martins, Eduardo Goulart, Leandro Becker e Paulo Motorim. Esses jornalistas trazem hoje um contrato que desmente o tweet do Eduardo Bolsonaro. Então, é mais um desmentido nessa história, né? É mais um desmentido nessa história. O que mostra o que eu venho dizendo desde ontem. A estratégia da família Bolsonaro para explicar essa tomação de grana do Vorcaro, essa estratégia está mais perdida do que bactéria em garrafa de desinfetante. Eu nunca vi uma gestão de crise tão desastrada como essa. Aliás, eu quero só um gancho no que o Otávio fala para passar a bola para você, Joel, um bastidor dentro do comitê de campanha de Flávio Bolsonaro. Houve irritação, inclusive, com o fato de Flávio não ter dito a esses integrantes ali que fazem gerenciamento de crise, né? Quando você cria uma campanha, você tem que estar preparado para todos os tipos de crise. Você está tratando da imagem de um candidato. E não havia essa comunicação sobre essa mensagem com o Vorcaro. Então, muitos integrantes foram pegos de surpresa e ficaram irritados também com o fato de não saber para onde ir e acabar isso tirando o norte um pouco da estratégia a partir de então, até para os colegas parlamentares. E aí, passando para você, Joel, falando em parlamentar, a reportagem não traz só um contrato com Eduardo Bolsonaro,
traz também com Mário Frias, deputado federal, que está sendo apontado também por enviar emendas para ONGs da sócia da produtora do filme. Então, queria que você analisasse também essa figura parlamentar / produtor do filme. Pois é, são muitos canais e muito dinheiro que a gente está falando aí. Só dessas emendas, o que era coisa de 100 milhões de reais, né? Ou seja, embora não fosse diretamente para o filme, é outro projeto, mas ligado pelo meio dessa ONG. Agora, me parece que os aliados do Flávio Bolsonaro estão cobertos de razão nisso, né? Vamos imaginar. Os celulares do Vorcaro são apreendidos. A gente passa meses vendo notícias de contratos do Vorcaro com as mais diversas pessoas e autoridades da República, contratos de milhões de reais. A gente vê vazamento de mensagens do celular do Vorcaro, com várias pessoas, inclusive. O Flávio Bolsonaro vendo tudo isso, ele sabe perfeitamente que ali tem as mensagens dele, que ele negociou e conseguiu captar 134 milhões de reais com o Vorcaro, dos quais 61 milhões já tinham sido pagos, né? Eu até me pergunto, nossa, mas que amor ao cinema é esse? Mas, pois é, tinha sido feito isso, já tinha sido pago esses valores. Em nenhum momento ocorre para o Flávio Bolsonaro que, opa, é óbvio que isso tudo vai vir a público e é óbvio que quem está comigo aqui, trabalhando na candidatura, tem que estar a par disso, até... E nem entrei aqui na discussão se tem crime lá ou não, mesmo porque são as investigações que vão mostrar isso. Mas mesmo antes disso, mesmo apenas como uma questão de imagem e como uma questão de candidatura. Como é que ele não fala com quem está andando junto dele, trabalhando junto dele, que olha, isso aqui vai chegar, a gente tem que já pensar como é que vai se posicionar, como é que vai reagir. Não teve absolutamente nada. É aquela pessoa que vê um avião na direção da janela da própria casa. Parece que ele só fechou a cortininha e voltou a trabalhar ali, esperando que o inevitável não acontecesse, né? Mas aconteceu. Agora a gente está vendo os desdobramentos políticos disso, várias pessoas se colocando. O Zema, do qual ele falou ali na filmagem, foi, me parece, o que mais se revelou nessa história, né? Porque estava andando muito próximo do Flávio Bolsonaro, estava posando quase de um aliado dele, um candidato paralelo, mas mesmo assim muito próximo. E na primeiro teste, primeira vez que o Flávio Bolsonaro balançou, o Zema já chegou com tudo ali, dizendo ser inaceitável a candidatura dele, enfim, tentando passar a perna nele para tomar a liderança. Eleição é isso também, né? Eleição você vai ver muito disso, mas imagino eu que o PL também vai se lembrar, e o Bolsonaro e o bolsonarismo vai se lembrar desse momento da relação do Zema e do Flávio, né? Agora, para além dos desdobramentos políticos, que eu acredito até que é cedo para tirar uma conclusão, tem os desdobramentos investigativos. Porque a pergunta é, vai ficar nisso mesmo ou vai ter mais coisa para chegar? E a grande pergunta é aquela, esse dinheiro era realmente só para o filme? Por que tanto dinheiro para um filme, muito além de qualquer orçamento de filme nacional que a gente tem memória? Para que tudo isso? Por que tinha que ir para o fundo do advogado do Eduardo Bolsonaro? Essas perguntas, e se não era só para o filme, era para quem então? Quem estava se beneficiando desse dinheiro do Daniel Vorcaro? Essas perguntas é que as investigações vão responder na sequência, né? E elas vão revelar muito também das possibilidades de futuro ou não, até mesmo da candidatura do Flávio Bolsonaro. Essa é uma linha aberta, inclusive, né, Otávio, pela PF, lembrando, porque desde ontem a PF já tenta entender se o dinheiro era usado só para o filme e abre uma linha de investigação para apurar isso, já que, lembrando aqui, porque são muitos detalhes, quem está nos assistindo pode não ter captado. O dinheiro repassado para o exterior, ele vai para um fundo que é gerido pelo advogado que cuida ali também do trâmite da documentação de Eduardo Bolsonaro. Então, se faz essa conexão, né, Otávio? Enquanto isso, em paralelo a isso, o STF está tentando descobrir alguns detalhes há algum tempo com o Mário Frias, tentando intimá-lo e não consegue. Ele está ali numa espécie de sumiço, inalcançável por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. A gente fala de repercussão política e depois fala de repercussão criminal, né? A repercussão política, e ela já fez o estrago
E pode fazer mais. A gente está vendo que isso aí está parecendo aquele esquete dos Trapalhões, né? Que cada dia eles vão fazendo, essa família vem fazendo uma atrapalhada maior do que a outra. Então, uma apuração que eu tenho, Joel, e vai na linha do que o Ricardo também apurou, eu falei hoje com uma pessoa de dentro ali do gabinete de crise, que confirmou essa história do Ricardo, me disse a mesma coisa, olha, ele não falou para ninguém que é o básico que um candidato faz. Quando vai conversar com o seu marqueteiro, quando vai conversar com o coordenador da sua campanha, senta e diz o seguinte, ó, tem um problema, todo mundo quer ser candidato, faz um confessionário. O que pode aparecer? Então, pode aparecer desde questões como essa, que envolve dinheiro, como questões pessoais também, de adultério, filho fora do casamento. Você tem que sentar, perdão, você tem que sentar, se ajoelhar ali no confessionário e abrir. Então, esta atitude do Flávio de esconder isso foi considerado molecagem. É isso aí, pessoal. Agora bora acompanhar aqui a reportagem do Intercept Brasil. O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, atuou como produtor executivo de Dark Horse, o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro com responsabilidade e poder sobre a gestão financeira do projeto, segundo um contrato assinado por ele e diálogos obtidos com exclusividade pelo Intercept Brasil. Os registros contradizem afirmações feitas por Eduardo Bolsonaro em uma publicação no Instagram na quinta-feira, dia 14, sobre sua relação com o filme e colocam o deputado federal cassado como uma peça-chave com poder na tomada de decisões, inclusive financeiras, sobre o filme que conta a história do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também mostram que Eduardo omitiu sua conexão com a busca de dinheiro para financiar o filme ao dizer no post feito no Instagram que apenas cedeu seus direitos de imagem e não exerceu qualquer cargo de gestão no Dark Horse. Um contrato de produção datado de novembro de 2026 e assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro em 30 de janeiro de 2024 traz a empresa GoUp Entertainment, sediada nos Estados Unidos, como produtora, e Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Mário Frias, também do PL paulista, à frente da produção executiva, função com poder para lidar diretamente com o controle de orçamento e gestão financeira de um projeto audiovisual. Segundo o documento, a produtora e os produtores executivos agiram em conjunto para dedicar-se a atividades de desenvolvimento do projeto, dentre elas envolvimento nas considerações estratégicas relacionadas ao financiamento do filme e preparação de informações e documentação para investidores e assistência na identificação de recursos de financiamento de filmes, incluindo créditos e incentivos fiscais, colocação de produtos e patrocínio. O contrato obtido pelo Intercept define uma ampla gama das funções de que Eduardo teria na produção. Junto com outros produtores, a empresa GoUp e o deputado federal Mário Frias, ele teria a responsabilidade sobre as decisões sobre os recursos, sobre como os recursos seriam captados e gastos. Não há informação, porém, sobre quem de fato executou essas funções. Enviamos questionamentos para Eduardo Bolsonaro e para o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, mas não houve resposta até a publicação. O espaço segue aberto. A defesa do deputado Mário Frias informou que Eduardo Bolsonaro não é e nunca foi produtor executivo da produção do filme Dark Horse e nunca recebeu qualquer quantia do fundo de investimentos cujo produto privado final é o filme. A defesa do banqueiro Daniel Porcaro disse que não iria se manifestar sobre o tema. Também mandamos perguntas para as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tampouco recebemos retorno. Se houver um texto, será atualizado. Pessoal, cada vez fica pior para esta família de mentirosos. Cada hora eles falam uma coisa, como falou o Otávio Guedes, coisa de moleque o que eles estão fazendo.